Vamos passar aqui para essa questão da moeda, né? Então, o que é que nós temos, né? Uma moeda que ela é lançada 3 vezes sucessivamente. Então, quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Bom, se você está lidando com uma moeda, né, você só tem duas opções. Ou é cara, que eu vou chamar de K, ou é coroa, que eu vou chamar de C. Tá? Então, quando você joga uma moeda, só existem essas duas possibilidades. Então, se você fizer o primeiro lançamento, o que é que vai acontecer? Ou você tem cara, ou você tem coroa. Feito o primeiro lançamento, quando você fizer o segundo lançamento, de novo, ou você vai ter cara ou coroa, considerando que o primeiro lançamento deu cara, ou você vai ter cara ou coroa, considerando que o primeiro lançamento deu coroa. E aí você tem, vou afastar aqui mais um pouquinho, e aí você tem o terceiro lançamento. Então, no terceiro lançamento, de novo, né? Caso o segundo lançamento dê cara, você pode ter cara ou coroa. Caso dê coroa, cara ou coroa. Olha a confusão. Caso dê cara, cara, coroa. Caso dê coroa, deixa eu subir aqui, cara ou coroa. Então, quais são as sequências que você pode ter? Cara, 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 né? Cara, coroa, coroa. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, coroa. Olha a confusão que vai estar isso aqui, né? E além do que, aqui quando der coroa, você pode ter aqui cara, e aqui cara que você pode ter coroa. E aí, mesma coisa. Então, assim, essa representação, se você for seguir em sequência, você vai ter a seguinte ordem. Vamos lá. Começando aqui por esse aqui, ó. Então, você vai ter cara, 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 coroa. Depois, cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa. Depois, coroa, cara, cara, coroa, cara, coroa. Coroa, cara, coroa já foi, né? Aí, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, coroa. Então, no total, a gente observa aqui 4 blocos que começam com cara e 4 blocos que começam com coroa. Então, no total, 8 possibilidades, né? E aí você percebe que isso é meio confuso, né? Se você começar a querer fazer essas árvores à medida que as coisas vão aumentando, né? Então, qual é a dica para situações assim, né? O que é que acontece? Para a gente fazer mais prático agora. Na minha primeira decisão, eu tenho quantas possibilidades? 2. Ou é cara ou coroa. E na minha segunda decisão, eu tenho quantas possibilidades? 2, porque é cara ou coroa. E na minha terceira decisão, eu tenho quantas possibilidades? 2, porque ou é cara ou é coroa. Então, no total, você tem 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 3, que é igual a 8. E aí você percebe que você chega no 8 de uma maneira muito mais fácil. Então vamos pensar assim, e se eu jogasse a moeda 5 vezes? Ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 5, que é 32. E assim continua. Então, assim, fazer a árvore, você percebe que pode ficar mais trabalhoso, né? Em alguns momentos, e você pode até estar se perdendo nas flechas, né? Então é mais interessante que você verifique a possibilidade de gerar produtos dessa forma, tá? Fica mais fácil. Bem?